Fala aí, pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live semanal. Obrigado aí por todo mundo que está aqui com a gente, assistindo ao vivo. Mais essa live super importante aqui no Mestre GP ao Cubo, né, o streaming da gestão. Muito legal a gente, né, tá dando esse ritmo aqui nas lives, toda semana, com conteúdos muito legais para vocês, né? Então, fiquem super à vontade, construam com a gente aqui essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito rica, né? Interajam com a gente, bora conversar e construir aqui essa pauta, né? Desenvolver essa pauta super importante, tenho certeza que muito relevante aí para muita gente, né? Então, a ideia das lives semanais aqui, como a gente sempre fala, é trazer temas legais para a gente agregar, né? Para a gente trazer conteúdo para o nosso mercado de marketing, publicidade, né? Sempre com pessoas muito legais, especialistas nos temas que a gente propõe aqui das pautas, né? Então, com essa proposta também de ser um papo leve, né? Aberto e com a colaboração de todos vocês que estão aqui com a gente ao vivo, né? Então, contribuam com a conversa aqui no nosso chat, aqui do ladinho, né? Conversem com a gente e façam essa pauta render bastante aqui. E antes de começar, claro, como a gente sempre faz, agradecer aqui os nossos apoiadores, os mantenedores aqui do Mestre GP ao Cubo, as empresas que estão com a gente, né, fazendo tudo isso acontecer, que é a Woodwing, que é uma plataforma aí, uma empresa de tecnologia, né, que ajuda as agências, as marcas a contarem as suas histórias. Então, para quem quiser conhecer mais da Woodwing, só procurar aí, os links estão aqui na plataforma do Mestre GP ao Cubo, a umstudio.com, é uma produtora digital super parceira das agências, super conhecida por todo mundo. Quem quiser conhecer mais aí o trabalho da Studio, é só procurar também aqui na plataforma, mas umstudio.com também consegue encontrar eles. A Job One, uma ferramenta de gestão, um software de gestão especializado em agências, né? Então, eles também são super parceiros aqui do Mestre GP ao Cubo. Para conhecer mais da Job One, jobone.io, também vai estar aqui fácil para vocês encontrarem, e a TaskRow, que é também um software de gestão, também bem conhecido aí do nosso mercado, atende bastante agência, tem um trabalho muito legal aí para ajudar, do ponto de vista ferramental, aí as operações das empresas criativas. Então, TaskRow também é super fácil de encontrar eles aqui na plataforma, e também dá uma buscada aí que vocês encontram mais sobre a TaskRow, legal? E a pauta hoje é gestão com visão de consultoria, uma resposta definitiva ou é mais um caminho possível, né? Então, a gente sabe que já faz alguns anos aí que a gente tem a entrada das consultorias de maneira mais evidente no território dos projetos de marketing, né, e publicidade, né? Sejam consultorias mais de tecnologia ou não, né? Enfim, o fato é que cada vez mais as consultorias, né, provocam uma transformação do nosso mercado, o jeito de fazer o que a gente faz, né, para também se manter relevante aí. E a nossa pauta é, obviamente, falar do ponto de vista da gestão, né, da operação, que é o que a gente trabalha aqui para levar conteúdo para vocês. Então, você já deve ter se perguntado, né, será que fazer gestão em uma consultoria é diferente, né? O que muda de fato? Será que tem alguma coisa muito diferente quando a gente está falando da gestão dos projetos ali, do dia a dia de uma consultoria para uma empresa como uma agência, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar, e para isso a gente tem 3 pessoas aqui muito legais, que eu já vou convidar aqui para se juntar à nossa pauta, que é o Guilherme Stefanini, o Wagner Gomes e a Lia D'Amico. Sejam muito bem-vindos, gente, obrigado por estarem aqui. Antes de conversar com vocês, né, eu vou pedir, antes de a gente começar aqui a nossa conversa, vou pedir para vocês se apresentarem rapidamente aqui para a nossa audiência. Quem quiser começar, se quiser por ordem, aí o Guilherme começa, depois ali, depois o Wagner, mas quem tiver mais afim aí, falar rapidamente quem são, onde trabalham, e um pouco aí do histórico profissional. Quem quer começar? Bom, eu vim de consultoria estratégica, depois eu trabalhei dentro do grupo na Stefanini na parte de tecnologia, e agora eu sou um dos operating partners aí que a gente tem na nossa plataforma de marketing digital. E tem agências como a W3, como a Gauge, né? Eu estou tocando a Gauge em específico também. Então acho que esse é um pouco do background aí do que a gente tem olhado, da onde eu passei, por onde eu tô.
e estou muito contente de trocar ideia, então acho que vai ser interessante ver o background aí de como compõe. Então acho que eu sou, talvez dentro daqui eu sou o perfil mais diferente, que não veio mais da parte de comunicação e agência. Acho que vai ser legal aprender com vocês também. Eu vou seguir aqui. Bom, sou a Lia, eu trabalho na New Vegas, sou diretora de operações. Eu comecei como gestora de projetos, fui atendimento um pouco, fui para gestão de projetos, trabalhei em agências grandes, pequenas, digital, integrado, enfim, diversos modelos, e sempre atuando bastante na construção de modelos que funcionassem para operações que precisam se atualizar constantemente, né? E aí, quando eu fui finalmente para operações, já tem, acho que uns 6 anos, comecei me especializei um pouco mais nessa questão de fazer transformação organizacional, usando muito do digital para desenvolvimento de processos organizacionais. E aí, hoje eu faço consultorias em alguns lugares diferentes, sou mentora e professora do Mestre GP, de gestão de projetos, liderança e gestão de pessoas. E é isso, também estou super feliz de poder estar aqui nesse papo, é um papo que me interessa bastante e estou bem curiosa para ver como é que vai ser essa conversa. Bom, pessoal, legal ouvir de vocês. Eu sou o Wagner, eu trabalhei em diversas agências de propagandas também, produtoras grandes, pequenas e afins. Atualmente eu trabalho numa empresa de consultoria, e é um mundo completamente diferente assim, do que eu estava habituado a trabalhar com agências e tudo mais, mas tem sido um aprendizado super legal, e eu acho que vai ser super rico trocar e fazer essa ponte, né, entre agências e consultorias, e acho que vai ser muito rico da gente trocar e aprender bastante uns com os outros aí. Legal demais, gente. Dá para ver que o papo aqui vai ser de altíssimo nível, né? A gente com pessoas com background diferentes, mas super relevantes, né? Então, vai ser uma pauta que eu espero não polemizar, de vez em quando, nossa, polemizar aqui, hein? Mas eu não vou polemizar não, tá? Muito. Só um pouquinho, de vez em quando. Mas vamos lá. Eu deixo a polêmica para quem está online aqui, mandar umas perguntas, né? Aquelas perguntas assim que, mesmo relendo 2 vezes, 3 vezes, não dá para tirar a polêmica, entendeu? Então deixa para quem está com a gente aqui fazer a polêmica. Mas, para começar tranquilo, para começar assim, numa boa, eu queria, né, que vocês pudessem, né, o Guilherme e o Wagner, a Lia também tem esse background de já fazer consultoria, né, mas enfim, o que vocês veem de diferença quando a gente fala de gestão em uma consultoria comparado a uma agência? Eu vou trazer a consultoria como uma régua, porque aqui a maioria das pessoas que nos assistem, que nos ouvem, já são profissionais que lidam com gestão em agências, né, ou empresas mais no setor criativo, né? Então, quando a gente fala de gestão, o que no final tem de diferente quando a gente olha para a consultoria? De fato muda muito? Ou a gente está falando do ambiente equivalente, enfim, o Guilherme, né, apesar de ter um background de tecnologia, lidera hoje, né, 2 operações aí da W3, como ele falou, e da Gauge, né, que querendo ou não, são empresas que estão aí mais conectadas com comunicação, né? Vamos lá, Guilherme, acho que você tem até mais experiência que eu. Hoje, faz 1 mês antes do mercado de agência, né, eu acho que as consultorias, elas são muito mais voltadas ao pulso do business do cliente, né? Então, a criatividade sim é importante, mas eu não digo que ela fique em segundo, sempre vai existir, mas eu vejo que existe uma participação muito maior no negócio do cliente no dia a dia. Acho que tem bastante essa parte do viés, acho que tem uma parte de quando você vai falando de comunicação e até por objetivo próprio do negócio, o objetivo em si é como você comunica, então você está muito mais atrelado. Então, obviamente, dentro da plataforma aqui do grupo de marketing digital, a gente está muito focado em melhorar a experiência com o consumidor e aumentar vendas. Então, a comunicação é super importante, mas é um dos fatores. Então, como é que eu olho os outros e concateno os outros para trazer essa parte de
experiência, aumento de vendas, e claro, a comunicação faz super parte, você tem que inspirar seu consumidor, ele tem que saber quem te conhecer, né, tem que trazer essa parte de performance e conversão, então acho que tem todo esse aspecto que é importante, né. Então, acho que concordo com a visão do Wagner, eu acho que tem cada vez mais as agências também entrando nesse mundo, entendendo mais, tem alguns outros movimentos, acho que hoje com a parte de digital, transformação digital, né, o mundo mudando, você tem cada vez barreiras mais se entrelaçando ou tendo overlap entre áreas, então acho que é uma mistura boa, até por exemplo, um dos movimentos que a gente fez de trazer a Gauge, a W3 e outras empresas para o grupo foi pela capacidade criativa, que você vê que a gente tem muito mais, talvez ali, a consistência do bumbo, do dia a dia de operação, de entrega, né, de quando você acompanha o business do cliente para isso. E ao mesmo tempo é interessante também quando você pega, por exemplo, uma parte de operação dentro das agências, que ela é muito mais compartilhada, os times são muito mais compartilhados do que, por exemplo, tecnologia. Então você precisar, por exemplo, no dia a dia de um designer, o tempo integral, ou de um research, são fases que você vai tendo, por exemplo, de como você entrega. Então, como é que você... De tecnologia tinha muito o método waterfall, isso daí já virou cada vez mais raro, mas o distância, porque você está muito próximo do pulso do consumidor e é um pulso humano, isso varia muito. Então, você sente muito mais essa variação, é mais nervoso às vezes. Então, quando o negócio, como é que você está mais próximo? Então, quando você vai, por exemplo, para uma operação de canais, por mais que tenha tecnologia, é muito mais nervoso do que uma operação, por exemplo, resolvendo, entendeu? Não que seja fácil, né? Não tem parte fácil, mas acho que tem essa grande diferença. Acho que o Wagner trouxe um ponto bom aí que é relevante, sim. Eu concordo bastante com o Guilherme que tem essa questão de operação que me parece ser bem diferente, né? Quando a gente está falando de uma agência em que a gente tem uma equipe elástica, que vai ser, de repente, até com pessoas vindo de fora, sendo acionadas com frequência para fazer trabalhos pontuais, com uma quantidade altíssima de demandas, existe uma dinâmica, né, um pouco diferente do que é de um trabalho de consultoria, e talvez a maior diferença na gestão do dia a dia possa estar aí. Legal demais. Começamos bem, né? Tranquilo, sem polêmicas, mas agora eu já vou dar uma apimentada aqui na conversa. Que é assim, enfim, beleza, a gente entendeu que realmente tem essa questão da visão do negócio, né? Acho que a consultoria tem mais esse viés, né? E como o Guilherme falou ali, pelo próprio propósito do negócio, comunicação, às vezes a gente, né, dá uma drivada mais nisso, mas obviamente que está tudo meio que virando uma simbiose, né? O cliente também muitas vezes não quer fazer essa diferença do que é comunicação, o que é resultado, o que é performance, ele quer resolver um problema do negócio dele, né? E uma entrega criativa com certeza é um dos pilares, né? Mas assim, um dos aspectos que aí, né, vou aqui colocar de uma maneira, mas assim, que são mais comentados quando a gente ouve falar da consultoria, do ponto de vista de consultoria, é exatamente isso, né? Essa clareza maior na entrega do valor para o negócio do cliente, né? Então, a consultoria tem um pouco essa percepção, né? Já nas empresas criativas, assim, como uma agência, enfim, aí aqui está a polêmica. A gente tem alguns estigmas, né, enfim, algumas crenças, que são aquelas coisas de as decisões muitas vezes não serem pautadas pelo resultado, de fato, que vai gerar para o negócio, do cliente, né, mas muitas vezes pautadas em outros aspectos, que a gente já ouviu isso em outros lugares, não é algo também que a gente vai falar aqui que ninguém nunca falou, mas assim, muitas vezes ou é pautado pelo ego, ou pela hierarquia da organização, enfim, por algumas questões que a gente sabe que algumas vezes acontece. E aí eu queria ouvir de vocês, isso realmente é um estigma? Vocês veem realmente isso como algo que acontece? Vocês acham que tem mesmo essa diferença? Como é que vocês enxergam isso? Falei e corri. Assim, eu vou falar um pouco da minha opinião, e acho que não tive tanto contato com outras agências, outros pontos para poder falar, então acho que até
nosso viés aqui sempre foi muito pautado em cima do resultado do cliente, né? O mercado de tecnologia é um mercado extremamente competitivo, então se às vezes não tem tantos espaços para outros anseios ou outras agendas que às vezes se tem, aí, óbvio, todo mundo B2B tem politicagem, tem ego, tem toda essa parte, não é diferente em tecnologia e agência, acho que tem essa parte, mas acho que o ambiente ser muito mais competitivo te torna talvez mais focado no que você precisa fazer. E acho que tem um driver do grupo muito de estar focado no que é importante para o cliente, nessa parte de resultado. E aí quando a gente trouxe tanto a Gauge quanto, né, a W3, as empresas, a gente sempre, a gente faz um casamento, os sócios permanecem aqui dentro e tal, então é um fit cultural super importante, isso pra gente é super valorizado, então eu acabei não tendo essa experiência para poder compartilhar aqui de um pouco de métrica, mas acho que cada vez mais você vê que isso vai ser mais importante, eu acho, então vai tendo um espaço, no fundo, quem pauta um pouco as demandas são os próprios clientes, então vai ter cliente talvez que prefere trabalhar com um lado que aquilo é mais importante, vai puxar, o cliente prefere outra coisa, vai puxar você para o outro lado, então acho que tem um pouco desse aspecto também que o próprio mercado vai demandar, vai drivar um pouco aí para onde vem, mas infelizmente nesse assunto aqui eu só posso falar da minha experiência, que por enquanto tem sido mais voltada para resultado de clientes aí. Mas eu acho que você traz um ponto bem importante, Guilherme, que é essa questão da orientação por resultado, ela depende de uma quantificação, né, de você conseguir realmente ter métricas que tenham, que tragam clareza a respeito de como você está evoluindo em direção a elas, né? Acho que num universo de tecnologia pode até ser mais fácil entregar isso, e aí quando você está comparando, de fato, uma consultoria mais pautada em tecnologia com uma agência mais pautada em tecnologia, talvez seja menor a diferença. Mas se você for para um universo de comunicação talvez um pouco mais subjetivo, onde a gente precisa fazer lá, depois de um ano, uma pesquisa de recall de marca para ver o quanto as campanhas foram efetivas num offline, né, por exemplo, complica muito mais, e adicionar essa subjetividade é justamente, eu acho que grande parte desse lugar que você traz, Ramon, de as agências, será que elas estão muitas vezes tomando decisões mais pautadas por ego, por, né, alguma política, alguma questão desse tipo? Muito provavelmente esse tipo de sensação vai derivar muito mais desse universo em que a gente tem trabalhos subjetivos, quando eu estou falando de comparar uma consultoria estratégica de marca com uma agência que faz um trabalho de comunicação, de comunicação de, sei lá, mídia, com off, com comunicação integrada, pode ser que eu tenha aí talvez uma percepção um pouco mais distante, né? Na consultoria estratégica de marca, pode ser que eu consiga trazer mais pesquisas, mais embasadas, com mais métricas, e consiga colocar um material que muitas vezes até a própria agência, a gente acha muito bom quando chega na agência um cliente que contratou uma consultoria especializada técnica para falar sobre marca, para fazer pesquisa, para entender mais do negócio, e já vem para nós com mais dados para a gente trabalhar em cima, porque isso ajuda a gente a quantificar o nosso trabalho, porque sem isso fica mesmo difícil de quantificar o nosso trabalho, e a gente fica muitas vezes com essa sensação da subjetividade, do trabalho baseado no achismo, que surgem essas questões de, é ego, né, porque a criação gosta, porque não gosta, porque o cliente achou bonito, achou feio, e fica muito mais difícil mesmo fazer essa comparação entre agência e consultoria, porque a gente não tem a capacidade de verificar os resultados tão rapidamente ou com tanta assertividade, né, na agência. É um excelente ponto aí que... desculpa, fala aí, Wagner, mas excelente ponto aí que ela trouxe. Acho que, de fato, quanto menos subjetivo você deixa as coisas, mais fácil é de você pautar o resultado, o que você esperava. Então, acho que tem um pouco de, também, a gente como papel de liderança, como é que você drive a equipe para entender o que é o principal objetivo que tem ali, como é que a gente mede isso, e se chegou lá do outro lado. Então, fazer esse ciclo de performance, agile, o PDCA, cada um chama de uma coisa, mas acho que esse ciclo de avaliação, linha, cada um tem um nome, mas como você faz isso, acho que é super importante para até você tirar essa subjetividade e ter feedback. E muitas vezes não é uma questão também só de ego, é uma questão de experiência, né? Porque alguém já fez algum teste, já conhece o público, teve uma série de outras experiências que traz ali, e ele tem um background que ele vai ter uma cancha para dar aquela opinião. Então pode ser também que às vezes você confunda ali, porque você não entende o histórico que a pessoa tem. Então acho que esse é um ótimo ponto da Lia.
Eu acho que as agências, elas estão correndo atrás, assim, né, de ter essa visão também muito pautada em dados, em pesquisas e tudo mais. Sempre teve pesquisa de mercado, essas coisas, mas da forma como é hoje, né, com a quantidade de dados que a gente tem, quantidade de informações, eu ouvi muito em algumas agências que eu trabalhei, assim, como é que eu pego toda essa massa de dados aqui e faço uma conversão para gerar um input criativo disso, né? Então, às vezes, essa quantidade de dados as pessoas não conseguem trabalhar, não sabem trabalhar, né? E aí quando vem uma startup, uma empresa, né, que tem um pouco mais essa visão de que os dados são a coisa mais importante que existe, todo mundo vai trabalhar drivado ali através de dados e gerar insights para fazer as ações, né, de comunicação, criação e etc., a gente acaba entrando nessa seara, nesse atrito, né, entre as duas áreas, né, que fala assim, mas o ego criativo, etc. Cara, hoje não dá mais para ficar pautado único e exclusivamente no ego criativo para fazer a melhor campanha do mundo para ganhar Cannes, etc., porque foi o melhor craft, o melhor filme, etc. Porque se a gente não traz resultado lá na outra ponta, se a gente não encanta o consumidor e aquele encantamento gera um resultado para a empresa, né, gera números, né, de resultados, né, qual é o objetivo disso, né? Então, hoje em dia, a gente não tem mais essas... Eu vejo que a gente não tem muito tempo mais para trabalhar na subjetividade da comunicação, e sim na objetividade da comunicação através dessa transformação com números e tudo mais. Legal, legal demais. Eu não vou sair dessa pergunta porque gerou aqui uma coisa que eu queria ver se vocês concordam, como vocês veem ainda, só para dar uma profundidade aqui na resposta que vocês já trouxeram. Todos, de alguma maneira, falaram dessa história de a gente conseguir metrificar, né, que muitas vezes, pelo que eu entendia, quando a gente está numa agência, né, ou numa empresa que não tem tanta familiaridade assim com isso, essa questão da avaliação, né, o PDCA ou Lean, né, como o Gui falou aqui, algumas metodologias que você pode aplicar para você ter essa avaliação do ciclo, né? Isso ainda é muito distante quando a gente fala de um projeto criativo para vocês, né? Vocês comentaram da subjetividade, que realmente é mais difícil a gente ter esse tipo de... Mas os dados, eles estão aí para nos ajudar, né, nessas decisões. Vocês acham que isso ainda é algo que está longe de acontecer de uma maneira mais cultural dentro de uma organização como uma agência, ou seja, que aquilo é parte do core business e não algo que acontece esporadicamente ali por conta do cliente ou do projeto ou do tipo de coisa que a agência está fazendo, ou não? Vocês já acham que já está mais próximo a essa realidade de acontecer e virar algo da essência do business, né? Essa análise mais profunda dos dados do ponto de vista dos resultados que isso tem. Claro que a gente já tem na mídia, desculpa me alongar, mas assim, parece que eu estou dizendo que a gente não acontece isso, mas tipo, na mídia isso já acontece muito forte, obviamente, né, tudo pautado em dados. Mas algumas outras coisas, né, enfim, acabam não tendo essa mesma análise, né, essa mesma profundidade do ponto de vista de entender o ciclo, ver se aquilo está realmente fazendo sentido, se está gerando resultado para o negócio do cliente, mas também que não seja algo pontual, e sim da organização. Está mais longe ou mais perto para vocês isso de acontecer? Eu acho que está cada vez mais perto, né? Nesse último ano aí de pandemia, essa loucura toda que a gente viveu, eu trabalhei em alguns projetos e todos os projetos eram desta forma, todos drivados em dados, e falou, cara, a gente não tem tempo para perder analisando o mercado, né, fazer uma pesquisa alongada e tudo mais. Então, aquilo que vai acontecendo diariamente através, né, de dados que a gente tem em Analytics e em diversas outras ferramentas, elas vão dando esse viés para as agências, né, produtoras e afins, quem estiver executando, e eu acho que está se aproximando cada vez mais. Então, não é
Eu não vejo isso como uma exclusividade das consultorias, só que o que eu vejo é a forma como isso é tratado, a forma como isso é trabalhado. Talvez as consultorias já venham com esse know-how apartado, né, não venham com esse know-how apartado, ao contrário. E a agência já vem um pouco com esse know-how apartado, mas agora o tempo já não pode mais ser tão longo, isso demanda uma ação muito mais rápida das empresas, né? A chamada transformação digital que a gente tanto ouve falar e tanto vê acontecendo por aí, está acontecendo agora. Então, assim, quem não se transforma agora e não utiliza esses dados em prol do negócio de tudo aquilo que vai lá na ponta para o cliente, vai acabar ficando para trás. A gente não tem... É um caminho sem volta isso. Então, as agências estão, sim, chegando mais próximas disso, e eu acredito que, em breve, isso vai ser o novo normal, de verdade, entendeu? Eu concordo totalmente com o Wagner. Acho que principalmente como você falou de mídia, né, Ramon? Quando a gente fala de mídia, principalmente mídia digital, esse ciclo ele está já bem estruturado, eu acho, na maior parte das agências, de como é que a gente garante esse PDCA do processo de mídia, de comunicação na mídia, né? A gente ajusta, a gente testa, e aí a gente consegue fazer um ciclo bem feito. Eu acho que o que dificulta um pouco mais é quando a gente está falando, né? Então, por exemplo, quando eu estou falando a respeito da mídia, eu tenho lá o meu PDCA, claro, trabalhando nas peças de mídia. Agora, para eu avaliar recall de marca, o quanto aquele conceito foi aderente, o quanto aquilo de fato impactou em vendas, quando eu não estou falando de varejo, por exemplo, eu não tenho dados, às vezes, de conversão direta, daí sim é que eu acho que fica mais complexo e é o lugar onde eu acho que as agências ainda têm essa dificuldade de conseguir se conectar com formas boas, eficientes e de preferência não multimilionárias de conseguir descobrir esses resultados, né? Porque a gente tem que pagar pesquisas super profundas para conseguir entender o quanto de fato aquele conceito teve um resultado, muitas vezes, né? Porque não é uma atividade que está acontecendo ao mesmo tempo, né, de uma vez, não é só comunicação acontecendo, são muitas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo, e eu tenho uma promoção, eu tenho evento, eu tenho 1 milhão de frentes ativadas para eu entender o quanto daquilo foi de fato resultado da comunicação que eu fiz. É um sistema um pouco mais complexo. E aí é nesse lugar que eu acho que a gente ainda não conseguiu fazer uma rotina clara de PDCA e que as agências ainda batem um pouco cabeça. Apesar disso, eu tenho uma outra camada que eu quero adicionar aqui, só para colocar mais um assunto na mesa, que não é só porque a gente muitas vezes não tem todo um processo de PDCA completo para todas as etapas da nossa entrega que a gente não tenha um PDCA. Eu acho que as agências estão cada vez mais investindo em processos de entender e de se ajustar para o interno também, né? Então, a gente está avaliando, sim, as entregas e fazendo um processo de trabalho aí, de melhorias em cima das entregas, mas certamente um lugar onde as agências já estão se aproximando é esse de fazer o PDCA dos seus processos internos, de melhorar mesmo a entrega para o cliente no dia a dia, né? De como é que a gente está fazendo, o quão produtivo a gente está conseguindo ser, né? Questões de valores, de custos atrelados à produtividade, né? Do quanto a gente vende ou não vende um determinado produto, o quanto ele faz sentido ou não faz para o cliente no momento, para aquele tipo de cliente. Então, nesse sentido, a gente consegue também trabalhar bastante a questão de melhorias e usar muito desses processos para melhorar os nossos processos internos e garantir que a gente está entregando o melhor que a gente pode, ainda que lá na frente talvez eu não tenha a resposta exata se aquele conceito teve a penetração de mercado que precisava ter, né? Ou não seja tão rápido ter esse resposta. Acho que até um ponto que ele traz muito do recall de marca, ou, por exemplo, quando você vai construindo marca, o posicionamento, isso leva trabalhos de longo prazo, então é difícil você saber de medir como é que está indo. Óbvio, você tem indicadores de vendas, tem indicadores de algumas pesquisas no meio do caminho que dá para saber, isso é super importante. Mas acho que também muitas vezes está pensando nos dados só como medida de avaliação, mas acho que também dá para pensar como medida de criatividade. Então,
onde que eu trago os dados, a inteligência para alimentar o meu processo criativo, até para ajudar com uma visão nova do que vem acontecendo, porque às vezes ele vai juntar ou uma visão, por exemplo, o criativo vai ter uma visão que com os mesmos dados eu não teria, até por experiências, questões de vida, que ele pode fazer isso. Então, acho que também o uso de dados não é só para medir, acho que também tem um impacto dentro da criatividade de como você aumenta ela, trazendo novas visões ali do que, como o pessoal vê. Então, às vezes, a métrica de reação pode ser um item interessante, você vê, pô, isso daqui não cola, a gente achou que o social, né, o listening que a gente tinha estava dizendo esse aspecto. Então, acho que tem algumas coisas que você vai ajustando no meio do caminho, mas é, de novo, um pouco empírico, acho que faz parte aí dessa parte de ajustes finos, mas acho que tem uma parte também dos dados dentro da criatividade para alimentar isso que é importante, que não é só medir, né? Acho que tem como se ajuda também a facilitar o trabalho da criação ali. Eu vou, já tudo que vocês estão falando é incrível. Tem umas perguntas aqui, mas uma acho que é mais um interesse de carreira que uma pessoa fez. Ela colocou assim: quais são os principais elementos que uma pessoa deve definir para iniciar o seu trabalho como consultor? Então, acho que aqui é mais um interesse na carreira, né? O que você precisa fazer, né? Alguns aspectos aí de habilidade, se vocês quiserem responder, né? Fiquem super à vontade, mas tem uma aqui que eu queria fazer, que é uma verdade mesmo. A gente vê muito esse movimento, né? Por que tem agência que quer virar consultoria e consultoria que quer virar agência? Né? A gente vê né, vocês falaram já, em algum momento isso tudo vai meio que convergir, a gente não sabe o que vai ser, mas enfim, nesse momento a gente vê muito isso, né? Agências que querem virar consultoria, ou se posicionam dessa maneira, e consultorias que querem também falar que, né, querem virar agência e tal, enfim, como é que é esse meio do caminho para vocês? Tem um meio do caminho, ou realmente, enfim, cada uma vai ficar na sua e entregando ali o que entrega bem, às vezes dando uma extrapolada, enfim, como é que vocês veem isso? Essa pergunta do Paulo aí é capciosa, né? Bom, Paulão, vou responder para você, cara. Eu acho que essa questão da agência virar consultoria, a consultoria virar agência, na verdade eu acho que as duas partes têm um pouco de bom que faz o contrapeso entre as duas coisas, né? Então, assim, como a gente disse lá no começo, que algumas agências elas são muito pautadas por criatividade e tudo mais, né? Com grandes ideias, mas aí acaba pecando pela administração melhor de números e tudo mais. Então, eu acho que talvez seja isso que a agência queira virar uma consultoria. E a consultoria quer virar uma agência por quê? Porque quer ter o melhor viés criativo, porque só os dados também não resolvem. Então, assim, não adianta nada ter criatividade sem números, né? Então, se a gente juntar os dois universos, é o melhor dos mundos. Então, o porquê que existe uma migração tão grande, né, de pessoas saindo de agência, indo para consultoria e vice-versa? É porque as pessoas, os profissionais, acho que eles estão querendo experimentar um pouco e entender um pouco dos dois mundos, porque essa convergência vai acontecer em algum momento. Então, acho que os profissionais estão se preparando de uma forma mais completa e complexa também, porque o que eu vejo, né, o que eu vi nesse último ano acontecendo, né, em tantos trabalhos, em tantos projetos diferentes onde eu atuei, é justamente essa convergência, né? É pegar o melhor dos dois mundos ali de transformação de consultoria e transformação digital e esse viés criativo e entregar uma puta estrutura, um baita de um projeto, uma análise muito grande para os clientes, contemplando toda essa visão, entendeu? Então, assim, não adianta nada fazer um baita de um relatório, de uma análise de mercado super profunda, que é basicamente o que uma consultoria faz, e não colocar isso em prática, né? Então, às vezes a agência não tem esse tempo porque ela está preocupada lá com a questão da criatividade, mas essa junção dos dois mundos é o que eu vejo que em muito pouco tempo isso vai acontecer, porque não tem mais razão de existir essa separação.
acho que a unificação vem muito do que eu falo de demanda do cliente, né? Ele quer algum que ajuda a resolver ponta a ponta. E muitas vezes, quando ele tinha que, ainda hoje tem bastante complexidade, quando ele precisava gerir diversos parceiros juntos e fazerem se conversar, às vezes não ajuda. Então, acho que hoje a unificação vem de como é que eu te ajudo não só a comunicar, posicionar, mas também como é que eu faço isso daí chegar na ponta, chegar no cliente. Então, se é um produto digital, construir os canais para que ele consuma aquilo de uma maneira efetiva, né? E não adianta nada, acho que hoje também você falar muito de marca, posicionamento, se você não faz aquilo na ponta para o seu consumidor, ele não vê essa experiência rolar. Então, acho que tem essa unificação que o próprio consumidor vem demandando por N evoluções que ele vai tendo de experiência dos nossos clientes, como, né, as empresas, e acabam também da gente modificando essa estrutura e buscar. Eu acho que cada vez mais vai ter esse espaço, e acho que aí muitas vezes, quando você bota duas coisas muito diferentes para trabalhar, como é que você pega o melhor de cada um e não pegar o pior de cada um para trabalhar junto? Então, acho que o grande trunfo é como é que você faz essa gestão de uma galera que vem muito mais pelo estilo analítico e é número puro, o outro é muito mais a emoção. Como é que você instiga os dois para o mesmo caminho e trabalhar isso? Eu acho que uma das coisas que vem unificando muito é em prol do cliente. Então, por exemplo, dentro de casa, a gente foca muito no cliente, porque os dois lados concordam, né, de certa maneira, nesse aspecto, que o mais importante é a satisfação do cliente. Então, e, obviamente, depois do consumidor, né, óbvio. Então, como é que você alinha o pessoal em cima desses objetivos? Como é que você trabalha com o seu cliente entendendo o que ele precisa, né? Não só de atividade, né? Qual que é o job to be done daquele cliente, né? Não é... a gente brinca, né? Ninguém quer comprar uma furadeira, alguém quer um furo na parede. Então, né, a missão ali é pendurar o quadro, furar a parede e não comprar furadeira. Então, como é que a gente entende esse objetivo do cliente e direciona a equipe para dentro? Porque esse merge vai acontecer e tem que pegar o melhor dos dois mundos, senão a gente não sai do outro lado ali como organização, né? Então, acho que esse aspecto que o Wagner trouxe, eu vejo que não sabemos o que vai dar no final. Acho que não tem mais volta o caminho, né? A gente não sabe o resultado, mas acho que essa parte é importante. E aí, pelo menos vamos falar um pouco da pergunta de consultora, acho que aproveitando aí só o time rápido, acho que o primeiro papel é curiosidade. Então, acho que você ter curioso, entender o porquê, querer aprender, acho que isso é importante, questionar, né, absorver esse conhecimento, pensar em soluções, e óbvio, tá muito focado no que o cliente precisa. Acho que esse é o driver número 1 para você começar em consultoria, né? Então, a partir dali você se desenrola. E aí depende das linhas que vai. Você vai precisar de capacidade analítica, vai precisar de capacidade mais argumentativa. Se você vai para uma linha mais de consultoria de design, você vai precisar de uma parte de capacidade de empatia humana e absorção dessas partes muito mais forte. Você vai para uma capacidade analítica, como é que eu processo informação e um conhecimento técnico que trabalha com isso. Aí a pergunta deriva um pouco, né? Só para não deixar ali passar. Eu tô muito com vocês, acho que tem muito a ver com isso, e até se posso voltar para o assunto da pessoa que estava perguntando sobre carreira, eu acho que um tanto do porquê das pessoas quererem fazer essa migração tem talvez até a ver com a demora na resposta das agências e entender essa questão que o Guilherme trouxe, que é o cliente quer um buraco na parede, né, não uma furadeira. E teve mesmo vivi muito disso em muitas agências, né, da morosidade da agência em conseguir se entender nessa dinâmica e se perceber como atores desse tipo de transformação, né, como partes desse tipo de transformação que o cliente muitas vezes quer, e perceber que o papel da agência podia ser muito maior do que o de produzir conceitos, peças, blá, 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 mas de fato de começar a operar e mexer no negócio ali, né, então você teve, sei lá, RGA, Droga5, você vê algumas agências lá fora que começaram a falar um pouco mais sobre isso, e aí isso foi caindo para cá, né? Foi cascateando e começou a acontecer esse grande movimento do, será que o futuro é consultoria? Eu acho que as agências já se atualizaram e já estão, sim, conseguindo responder muito melhor a essas demandas e perceber, né, que a questão é o buraco na parede, não a furadeira, e tentar trazer para o cliente com mais força esse tipo de proposta que vai
resolver o buraco na parede, às vezes o cliente vem falando, né, eu quero a furadeira. E aí a equipe fica assim, você quer resolver o buraco na parede. E aí a gente fica nessa discussão com o cliente, né, até para ele mesmo tentar chegar em qual que é a outra solução possível que ele pode ter para o buraco na parede. E eu vejo um movimento grande de pessoas no mercado que se frustraram com toda essa discussão, porque foi uma discussão chata, é uma discussão chata, quando você tá nessa onda, né, de falar, vamos resolver juntos o buraco na parede, e às vezes não conseguir chegar nesse lugar na agência que você trabalha. Talvez pela própria agência não conseguisse perceber assim, ou talvez pela dinâmica que existe com o cliente ali, né, do próprio cliente não conseguir entregar esse tipo de abertura para a agência. Então, eu vejo muitas pessoas que querem ir para a consultoria na esperança de que na consultoria eles vão conseguir ter um pouco mais desse lugar de poder falar, discutir qual é a melhor solução para o buraco na parede e não ficar preso aqui tentando resolver tipos de cores de furadeira para entregar. Boa, é assim que é legal, entendeu? Direto, gostei, gente. Aí tem mais uma aqui, pergunta, para continuar nesta conversa. Eu ainda, vou pedir uns 5 minutinhos extras para vocês aqui, da nossa pauta, que seria de 1 hora, mas o pessoal aqui no chat não quer deixar vocês sem polêmicas. Aí, a Patrícia, vou aqui nomear, a pessoa que fez essa pergunta, ela escreveu assim, olha, aqui essa realmente é uma polêmica. Eu vou perguntar e vou fechar minha câmera, né? Ela escreveu assim, quanto tempo vocês imaginam que essa estrutura de agências grandes se mantém, né? Ou vão se manter nesse mercado tão vivo e reativo que temos hoje, diante, né, do cenário que tem muitas houses, né, agências internas se formando, ou as próprias consultorias sendo mais enxutas e assertivas? Eu não consigo falar sobre tempo, porque eu acho que é complexo quando a gente fala, né, quanto tempo as agências duram. As agências talvez já não tenham durado, né? Olha o movimento que aconteceu nos últimos 5 anos no mercado. Se você fizer uma lista das agências que existiam 5 anos atrás e a lista das agências que existem hoje, elas já não são as mesmas, as maiores agências não são as mesmas, né? Elas fundiram, elas morreram, elas se ressignificaram, elas trocaram de nome, né, foi comprada. Então, assim, o cenário já mudou e vai continuar mudando. É que eu acho que essa mudança, eu acho que o formatão grande agência que existia 5 anos atrás dificilmente existe hoje. Eu não conheço, das pessoas que a gente conversa bastante, né, até nessas trocas que a gente faz com o pessoal do curso Mestre GP, tem diretor de operações de projetos ali de todas as principais agências, e a gente vê que aquele formatão que a gente trabalhava 5, 10 anos atrás não existe mais, né? Os modelos de negócio mudaram muito. Então, eu acho que não existe mais. Eu acho que a gente já está em outro momento. Esse momento atual que a gente está, ele vai durar? Eu acho que também não. Acho que daqui 5 anos já vai ser outro. Essa é a minha opinião. Eu estou bem tal hoje, né, Ramon? Bem como você falou, vou drop the mic e sair correndo aqui também. De fato, eu também não sei dizer quanto tempo, mas que a revolução já começou, no mínimo há 5 anos, já começou. A Ogilvy que eu trabalhei, sei lá, 10 anos atrás, já não é mais a mesma, já mudou umas 3 vezes nesse período todo, entendeu? Porque, uma hora o foco é esse, depois, né, o mercado muda, exige essa mudança na forma de negócios e tudo mais, e tem que se ressignificar, tem que mudar, senão padece, não tem como. Só que o que eu vejo bastante é que os trabalhos estão se tornando cada vez mais colaborativos, né? Então, assim, antigamente ficava mais, as coisas ficavam muito clusterizadas ali, né? A criação no seu quadradinho ali, o planejamento no seu quadradinho ali, a mídia, e hoje em dia é tudo, né, um squadzão. Se não juntar toda essa galera aqui desse cliente, não dá mais para ficar departamentalizando. Eu preciso de uma informação, eu tenho que escalar a pessoa lá da mídia para resolver essa questão para mim. Isso já não existe mais. Então, é por isso que na questão, essa questão de house e tudo mais,
as agências, muitas delas estão agindo como se fosse, né, uma pequena house dentro da própria agência, falar, ó, esse núcleo aqui, esse squad aqui vai atender esse determinado cliente, porque sabe tudo desse cliente, entende todos os insights, todos os dados gerados para esse cliente e tudo mais, para ter uma entrega de fato mais redondinha, porque da maneira como era, não existe mais, não tem mais como seguir desse jeito. Acho que, até falando de agência, eu não tenho nem, não vou dizer moral, mas acho que não tenho capacidade ou vivência o suficiente para dizer quem que vai ficar, quem não vai. Eu acho que isso depende muito de cada player, porque se eu puder comparar com algumas indústrias monitoradas, por exemplo, o varejo, né, que você tem um incumbente como o Walmart se dando super bem e combatendo super forte a Amazon com a escala que ele tem, a Amazon comendo alguns outros. Teve gente que se reconfigurou totalmente e vem fazendo um trabalho bem durante a pandemia, tipo Target, outros, se eu não estou enganado. Então, eu acho que vai depender de empresa para empresa, a cultura, como é que é, o aspecto de entrega. Acho que isso é difícil saber quem fica, quem não fica, né? Se todo mundo soubesse, a gente já teria corrido para lá, já teria resolvido isso. Então, acho que é muito jogo em aberto, é difícil saber. Pode ser que daqui 5 anos a escala faça mais diferença de novo. E acho que você tem que saber jogar com os ativos que você tem. Então, se, por exemplo, você pega os grandes grupos, com certeza tem um ativo de escala, de produção de conhecimento, e se você às vezes consegue se reorganizar, claro, não é tão simples, mas como o Wagner trouxe em times mais focados às vezes no cliente, você quebra grandes silos, você tem um potencial de entrega muito mais fácil, você já tem a carteira de cliente, né? Trazer alguém novo é muito mais difícil para quem está começando, o mais incumbente. Então, tem esse aspecto que não se pode desvalorizar o que já existe. Pode ser que não vai ser da mesma maneira ou não, mas não acho que também o jogo já está tão garantido ou está tão mudado assim. Óbvio que sempre tem uma parte de competição e tem que dar crédito que, né, como diria o pessoal que fez já a transformação da IBM lá atrás, que os elefantes podem dançar, sabe? Acho que, né, essa mudança é importante e pode acontecer e reposicionar a empresa. Legal. Muito bom. O pessoal está elogiando muito aqui no chat. Agradecendo aqui o que vocês estão falando, que é muito legal mesmo. Super valor, né? Traz muitas reflexões, insights aqui para quem ou está na agência, né? Ou para quem quer ser consultor, né? Ou para quem está na consultoria, né? Também. Então, muito legal, gente. Aí eu vou entrar aqui numa pauta que a gente estava falando lá, deu uma fugida aqui do assunto para entrar umas questões aí que o pessoal estava com dúvida, mas voltando aqui para a nossa pauta, né? Que acho que é um tema também que as pessoas devem ter muito interesse, que eu vou puxar um aspecto, né? Acho que a Lia falou disso, né? Que a gente tem que olhar também para o ponto de vista da melhoria da revisão daquilo, de como a gente faz aquilo que a gente faz, né? Seja os processos, né? Sejam os fluxos, as ferramentas e tal. E a gente escolheu, né? Definiu eu defini um tema aqui para perguntar para vocês, que talvez seja um que gere mais conversa, que é o escopo, né? Até se não fosse essa pauta, geraria conversa. Porque o escopo, né? Ele sempre foi, né, um tema muito delicado quando a gente está falando de um projeto criativo, né? Geralmente tem aquelas coisas, o escopo é aberto, o escopo é fazer o trabalho digital da marca 100%, aí você fica naquela, o que é o digital 100%, né? Por toda hoje, né, a pulverização que a gente tem de plataformas e tal. Então, o que eu queria perguntar para vocês, do ponto de vista aí do escopo, né, se existe realmente essa mística, né, que existe uma visão mais clara na consultoria, né, e para o cliente dessa consultoria, sobre o que é o escopo, o objetivo daquele trabalho, né? A gente falou no começo ali de ter uma visão mais clara de negócio e tal, isso facilita o entendimento do escopo, das expectativas sobre aquele projeto, sobre o que vai ser feito, ou não? Ainda tem uma camada de subjetividade que se equivale a um trabalho criativo, por exemplo. Essa dificuldade assim, na clareza do escopo é invariável para vocês, independente do modelo de negócio, ou num trabalho mais
pragmático, enfim, mais pautado em dados, você consegue parametrizar melhor as expectativas, e num subjetivo é mais difícil mesmo, por conta do modelo, enfim, como é que vocês veem essa questão de escopo? Porque eu sei que é um tema que a gente fala bastante no Mestre GP, tem bastante discussão, né, tem bastante visão sobre, né, o que é o escopo. Tem gente que, né, até muitas vezes não tem o escopo tão claro assim, começa a trabalhar no Agile, né, que não tem escopo, aí é muito mais entrega de valor, sem definir produto, sem definir o que vai ser feito, mas em si, que valor aquilo vai gerar. Então tem muitas interpretações, mas eu queria ouvir de vocês, como é que vocês veem essa questão do escopo? Uma consultoria diferente, uma agência diferente, ou tudo igual, ou muda invariavelmente por conta do modelo de negócio? Como é que vocês veem isso? É uma pergunta difícil essa. Eu ia falar a mesma coisa. Pergunta difícil pra caramba. Eu tô pensando aqui em responder, cara, sério, porque assim, em agência tem muito essa questão de escopo aberto, né, vamos fazer tudo que tiver que fazer, porque a gente muitas vezes precisa encantar o cliente. Beleza, todo mundo tem que encantar o cliente. O cliente é a nossa razão de existir, é a razão do nosso trabalho, né? Numa consultoria, realmente a Agile não tem muito essa questão de escopo, mas eu vejo que as coisas são melhores definidas. Apesar de não ter um escopo ali muito claro, né, porque de fato nós precisamos entregar valor, eu acho que o escopo do trabalho fica mais claro, né? Então, assim, ó, esse aqui é trabalho de vocês, e na agência do tipo, será que também que não dá para fazer isso? Será que a gente não consegue ter uma ideia? Porque aí acaba virando um lance meio do tipo, mas vocês são os criativos, né? Vocês são criativos, tragam propostas para mim. Mas às vezes essas propostas criativas são coisas muito astronômicas, né? São coisas do tipo, legal, tragam para mim uma ideia criativa para analisar o impacto da Xiaomi no mercado de telecomunicações, por exemplo, no mercado de celulares. Cara, mas, né, acaba se tornando muito subjetivo, né? Então, sei lá, eu acho que essa questão do escopo realmente é muito delicada, mas eu acho que quando você é pautado, né, tem um drive de negócio mesmo muito bem delineado, isso não acaba escorregando muito, né, do que você trabalhar numa agência e ter mais um viés criativo e mais aberto, que você pode fazer diversas outras coisas, e aí tudo que é solicitado pelo cliente acaba entrando na pauta criativa. Que se eu puder contribuir até modelos de negócio que a gente vem desenvolvendo com os clientes, eu acho que é muito difícil hoje você ter algo escopo fechado, até porque muda muito e muitas vezes o cliente chega aqui e fala, cara, não sei nem por onde a gente começa, né? Então, estou com esse desafio aqui. Então, ainda mais, por exemplo, ano passado, depois de ter um lockdown, né? São coisas que hoje, esse ano, pelo menos, a gente já aprendeu com o ano passado, mas, a primeira vez quase para todo mundo aqui na vida do que aconteceu. Então, como é que reconfigura? Então, você tem que ter um modelo que te permite uma adaptabilidade, até porque o consumidor muda, as relações mudam, então é difícil ter um escopo fechado, porque aí da relação de parceria que você vai construir, você vai entrar muito mais em atrito para definir o que entra, o que sai, do que faz, do que você está trabalhando para um objetivo comum. Então, acho que essa parte é um. O segundo ponto que também entra é o modelo econômico do negócio. Então, quanto mais alinhado para o objetivo do negócio do cliente que você tem, mais importante porque te alinha a você ter menos esses atritos de negociação e caminhar mais no ritmo seguido. Então, acho que tem muito de como você vai entrar com o cliente, trabalhar com ele, qual que é o seu objetivo de negócio, para onde você está indo, quais são os desafios, metas de 21, sei lá, como que seja, mas para você entender, porque aí você alinha com ele até para ter feedback das suas próprias ações, se aquilo que você está fazendo a mais faz sentido, ou faz a menos, onde você tem a pauta de eficiência, e também você está interessado tanto quanto ele no objetivo dele. Então, acho que tem um caminho novo aí para se trilhar, muito mais baseado no que ele precisa de grandes nortes, e aí você vai caminhando com ele, do que de fato você está atrelado a um job específico, um projeto específico, que aquilo muda no meio do caminho, ou alguma outra parte. Então, acho que, como o Arnold falou, é difícil, é quase impossível hoje você ter um escopo fechado. Assim, você cria muito atrito nas relações, normalmente tende a não durarem
E aí isso é ruim para os dois lados, né? Até porque muito do aprendizado se perde depois, né? Mas eu quero continuar só nessa pergunta rapidinho, gente, só aprofundar um pouco. Que essa história do escopo aberto, realmente, né, eu também concordo, né, assim como a Lia, com o que vocês trouxeram, realmente essa história do escopo aberto, ela é mais importante no contexto atual, né, de tanta mudança aí, né, como a gente já falou bastante aqui na live, de algumas delas, né, mas como é para vocês trabalhar com o escopo aberto, né? Como é que vocês lidam hoje com isso? Até para dar um insight para quem está ouvindo, sabe? Alguém que trabalha com escopo fechado, tem lá, desenvolveram um site, desenvolveram um aplicativo, precisa refazer o e-commerce, enfim, você tem ali um escopo fechado, o cliente espera alguma coisa, mas muitas vezes a própria empresa, né, sem dizer onde essa pessoa trabalha, se é uma agência, se é uma consultoria, se é uma produtora, enfim, ela olha e fala, bom, talvez um outro caminho seja melhor, mas ela não tem essa... Como é que ela fala isso para um cliente que tem uma expectativa já drivada, porque foi vendido daquele jeito? Claro que assim, né? É isso, tem muitas camadas para mudar uma empresa para se chegar nesse nível, né? Mas como é que vocês poderiam, né? O que vocês poderiam dizer para alguém que está num cenário desse, né? Como é que lida com isso? Como é que pode fazer essa mudança, né? O que ela pode usar no dia a dia dela para começar a provocar essa transformação internamente na empresa e no próprio cliente, ou isso é demorado mesmo, não tem jeito, é uma mudança complexa, enfim, eu queria só estressar um pouquinho, porque eu acho que é uma pauta importante, entendeu? Às vezes a pessoa ouve e fala, tá, eu quero mudar, mas eu não sei como. O que vocês dariam de dica, assim, como é que faz essa mudança? Como é que é para vocês hoje, no dia a dia? Eu tenho, acho que, duas grandes percepções sobre isso, assim, uma que eu acho que é imprescindível é que seja um movimento que venha também conectado muito com a liderança da agência, então que não seja eu querendo que essa mudança exista, mas que seja toda a liderança da agência de preferência, né, ou uma cadeia de comando importante ali, representantes importantes, né, lideranças oficiais ou extraoficiais, mas importantes lideranças que consigam estar juntas nessa mudança, porque senão transformação organizacional não acontece sem esse apoio, né? E a minha segunda seria entender também qual é a abertura dos clientes para isso, né? Eu acho que também não adianta querer fazer toda essa transformação e não ter um cliente que está procurando ali naquela agência soluções. Tem clientes que estão procurando na agência fazer exatamente o que eu mando, né? E isso está super claro, frequentemente. Né? O cliente fala, eu só quero, assim, a gente pensa aqui dentro, eu já tenho gente suficiente aqui mandando para todos os lados e querendo assim, querendo assado, e eu só quero que você execute, que você coloque as ideias na rua. Então também não adianta a gente querer fazer uma transformação num cliente que não quer, ou não está pronto, né? Tem até uma história que eu conto às vezes num dos cursos que a gente está fazendo, né, de ágil, que é de um cliente que fez uma super transformação digital lá dentro, e a gente falava, cara, a sua transformação digital não está completa enquanto você não mudar a sua forma de olhar para o seu conteúdo em redes sociais, que ainda está muito desatualizado, ainda está 100% orgânico, praticamente, não tem mídia, não tem sentido mais hoje a gente trabalhar nesse formato. E aí eles falaram, olha, enquanto a gente internamente não tiver a comprovação de que esse formato não funciona, infelizmente eu não vou conseguir mudar o mindset de quem está vindo de cima dizendo que é isso que a gente vai fazer. A gente vai continuar produzindo 5 posts por dia orgânicos e colocando todo o dinheiro em post orgânico que poderia estar sendo, que vocês dizem que estaria sendo melhor investido em mídia, mas que eu não consigo mudar a minha cadeia de liderança aqui dentro para dizer para eles que tem um outro formato, mas que pode ser melhor. Então, adianta ficar batendo cabeça eternamente com esse cliente, tentando mostrar para ele, convencer lá em cima, né? Fizemos 1000 apresentações com planejamento com todo mundo, com a coisa toda para tentar provar para esses caras o contrário. Os caras não queriam, então também tem que entender, achar o cliente que está preparado, né? E de repente começar a mudança por aí. Muitas vezes vai ter um cliente que está mais preparado, que vai topar, clientes menores muito frequentemente, né? Vão falar, claro, vem, manda. O que mais vocês querem fazer? E aí sim tentar montar um piloto lá, né, que a gente trabalhe num outro formato, em que a gente entregue outros tipos de entrega, que vão ter outros tipos de resultado, que vão ser mensurados de outra forma,
muito possivelmente, e que isso sirva de base para todo o resto da agência desdobrar essa operação, de repente. Isso é um bom ponto, Lia. Eu concordo contigo também, porque não adianta nada você querer fazer uma transformação digital e mudar o escopo das coisas e tudo mais, sendo que o principal fator são as pessoas, né? De verdade, não existe transformação digital, mudança de escopo, ampliação, redução de escopo, etc., se as pessoas não estiverem preparadas, né, para a gente organizar esse trabalho lá dentro das empresas e falar, legal, você me contratou aqui para uma transformação digital, aí você vai, faz um baita de um planejamento, entrega uma série de coisas, e agora, quem é que vai executar? Como é? Você tem todas as armas na mão, mas ninguém sabe operar as armas, né? Então, precisa um pouco dessa mudança de cultura, né, para que o outro lado também entenda que fala assim, beleza, então tudo isso que foi gerado de insight para mim, agora eu também preciso saber operar, né? Não dá para operar da maneira antiga mais, tem que ter alguém, né, com o mesmo drive ali, com o mesmo mindset ali para falar, né, as palavras da moda e tudo mais, para que as pessoas também sigam o mesmo caminho e saibam operar aquilo, né, que está previsto lá no escopo, ou no que foi adicionado no escopo, enfim. Acho que o alinhamento cultural, tanto com a liderança interna, quanto muitas vezes com o cliente, é super fundamental, né? E acho que muitas vezes também você não vai mudar logo de cara, mas você vai fazendo alguns questionamentos. Então, né, por que um aplicativo? Por que aquilo? Normalmente o cara tem um objetivo por trás que ele externaliza como aquilo, então como é que você descobre, né? E acho que mais do que isso, às vezes você vai ter também, por vontade própria, às vezes um extra, se você acredita naquela relação e vai para frente, de fazer testes até para mostrar, às vezes, ver resultado que você consegue medir de outros efeitos para ajudar o time a municiar. E às vezes tem coisa que você vai ter que fazer o que ele pede também, porque você ganha um espaço para depois trabalhar. Então, né, você vai falar toda uma parte de transformação digital, você não tem um canal, às vezes, muitas vezes, para trabalhar, conversar com o cliente, capturar dado, você precisa fazer esse primeiro passo para começar dali, para depois você otimizar. Então, acho que tem que entender um pouco o momento de como tá essa parte. Acho que mudanças, elas geram estresse o tempo inteiro. Então, acho que quando você vai fazer uma mudança cultural, vai gerar estresse, vai gerar essa mudança, vai ter, né, gente que se adapta, gente que não. Tem que, óbvio, sempre tomar cuidado, porque a gente vive de capital intelectual humano, que acho que essa é uma parte, mas como é que você também ajuda o cliente a, dentro do ágil, a repriorizar o que é mais importante para ele dentro daquela sprint. Então, acho que você tem muito, hoje tem muito trabalhar com o cara, você vai ter uma capacidade dedicada, esse é um aspecto 1. Então a gente vai sentar junto, te ajudar o que é prioridade para botar na rua. Beleza, número 2 depende do modelo como você trabalha, a gente está alinhado no mesmo modelo, então como é que você também vai me dar um prêmio, às vezes, de capacidade criativa, capacidade, vou brincar, massa cinzenta para resolver seu problema, então muitas vezes, né, você está atrelado ao sucesso dele. Então acho que te dá novos modelos de como você está atrelado, mas acho que muito da capacidade é entender a prioridade, às vezes muda e rever o backlog. Falar, tô aqui, vou até aqui. Paro, isso daqui se perde ou não, como é que a gente toma a decisão? Então, acho que tem um fluxo de comunicação, de como você apresenta o que está acontecendo para o cliente também, quais são os impactos para ajudar, às vezes, a tomada de decisão, né? Então, acho que muito dentro do ágil, de você repriorizar o backlog, aquele fato, e às vezes você vai jogar fora porque precisa e começar de novo, e para ele é mais importante, faz sentido, e acho que essa comunicação tá ativa, tá fluida, faz muita diferença. Então, acho que você está próximo, um dia em contato com o cliente, replanejando o que você tem que fazer, e muitas vezes também pensando qual que é o objetivo dele, não só o canal, às vezes a etapa importante é colocar o canal na rua, né? E nem sempre tudo é ágil, às vezes pode ser uma coisa mais simples, você começa com waterfall e entrega para ele super bem também, que faz sentido. Né? Tem um pouco disso, acho que, de operações aí, falando mais de dia a dia, né? Como o nosso papo é muito legal, já estouramos o nosso tempo de 1 hora, mas eu queria fazer mais uma pergunta só para vocês. E a gente encerra. Vocês já falaram um pouco disso nas entrelinhas aqui da nossa conversa, mas assim, para dar aquele fecha legal. Existe para vocês realmente uma percepção de valor quando um cliente vai
contratar uma agência e quando ele vai contratar uma consultoria, não estou dizendo se a percepção de valor é ruim ou boa. Ela é diferente, né? Eu acho. É nesse ponto que eu quero conversar com vocês. Se tem uma percepção do que vai ser gerado de valor para minha marca quando eu contrato uma agência e quando eu contrato uma consultoria. Né? Enfim, até do ponto de vista de comportamento, como aquele cliente se comporta, né? Quando ele está lidando, né? com uma consultoria, e quando ele tem que lidar com uma agência. Isso muda, né? Na experiência de vocês? Existe algum nível de postura? Respeito é uma palavra meio forte, né? Mas assim, de comportamento, de atitudes mesmo, assim, quando ele está lidando com um tipo de cliente, quando ele está lidando com outro tipo de parceiro, né? Aí tem várias camadas que a gente poderia abordar, mas assim, eu deixo livre para vocês trazerem o que vocês acham relevante. Mas eu acho que é um pouco disso, eu queria ouvir de vocês para a gente encerrar. Como é que a relação se muda, né? Principalmente do que se espera com aquela relação. Como é que vocês veem isso? É uma verdade ou não? Isso não acontece? É tudo sempre igual? Eu acho que quando o cliente vai na consultoria, ele geralmente está com uma expectativa diferente, né? Senão ele iria na solução de sempre dele. Então, acho sim que o desejo é diferente. Não sei o quanto ele consegue medir essa diferença, né? O quanto, acho que certamente também tiveram boas e más experiências ao buscar o que era diferente, né, do cliente também se perceber pronto para isso ou não, ou até achar que seria mais diferente ou encontrar algo menos diferente. Mas eu acho que o cliente já tem uma expectativa de que a entrega seja diferente, já vem aí pronto para um formato de trabalho, uma entrega que ele, onde ele consiga ver, de repente, mais valor do que o que ele estava vendo antes. Aí agora, Guilherme que me disse se ele contra isso ou não, se ele fica feliz ou não. Essa é uma pergunta polêmica. Eu acho que, como qualquer pergunta difícil, a resposta é simples. Depende. Eu acho que depende muito do que o cliente está procurando. Às vezes tem fit cultural direto com a equipe, tem fit cultural com a cabeça da cultura da empresa. Então, às vezes, o que valoriza. Então, acho que às vezes você vai mudar e vai trazer outra agência e vai funcionar, às vezes vai mudar, vai trazer uma consultoria e vai funcionar, às vezes vai trazer algum player que está híbrido também, tem uma outra cabeça. Eu acho que é muito caso a caso, assim, acho que é difícil você prever um pouco desse aspecto e por que faz essa mudança, mas acho que assim como o jogo é híbrido, né? Você pode ter alguém dentro de uma agência que é muito mais questionador e alguém muito mais que o cliente precisa daquilo, alguém dentro de tese do que a gente está chamando de papel de consultoria, ser mais permissivo e fazer o que executa e não chegar a esse resultado. Então eu acho que quando você olha esse aspecto, acho que depende muito mais das pessoas e da interação que você está tendo do que necessariamente do formato que se tem, né? Então, esse é um aspecto importante também. Eu concordo contigo também, Guilherme, na questão do formato e tudo mais, só que o que eu vejo é que quando o cliente ele procura uma consultoria, não sei, a impressão que eu tive nos projetos que eu atuei é que ele vê um pouco mais de seriedade, sabe, do que a subjetividade da agência. Né? Então, assim, é uma seara delicada, né? É uma coisa muito complicada de se dizer assim, mas eu acredito que quando o cliente está numa agência grande, enfim, ele tem uma percepção, né, de que vão criar a melhor solução para ele, visual e etc. E quando ele vai para uma consultoria, eu acho que ele tem um viés muito mais de negócio, né? Então ele acaba deixando alguns aspectos criativos, né, o craft lindo, maravilhoso que a agência costumava entregar para ele, um pouco em segundo plano, porque a consultoria tem uma visão um pouco mais de negócio para ele. Então, essa é a percepção, essa nuance que eu vejo acontecendo nessa transição que eu fiz de agência para consultoria. Então, assim, voltando ao ponto inicial,
é um pouco do melhor dos dois mundos, né? Então, assim, cara, eu não tenho toda a criatividade que uma agência tem, mas eu tenho uma visão de negócios. Já a agência pode não ter toda aquela visão de negócio, mas tem aquela criação que encanta o cliente e leva ele por um caminho que visualmente para ele é mais bonito e talvez naquele momento faça mais sentido. Então eu acho que por isso que está tendo bastante essa questão dessas experimentações, né, de clientes que saem de agência, vão para consultoria e vice-versa, meio que para tentar entender e até propor, às vezes, em um parceiro que ele queira se estabelecer, olha, mas eu já testei essa parte, por exemplo, de consultoria, por que a gente não pode ter um núcleo aqui dentro da agência para ter um drive melhor de dados e pesquisas e etc. Então, eu acho que os clientes hoje, eles têm uma possibilidade de transitar melhor entre os mundos e fazer as melhores escolhas para o negócio dele. Concordo, acho que tem muito que o cliente precisa e às vezes ele experimenta, não consegue, volta, né, vai para o outro lado, então acho que ele também está aprendendo, né, tá todo mundo ao mesmo tempo se encaixando e experimentando, então você tem essas partes e é normal, e eu acho que pode ser que tenha até agências com viés às vezes mais de negócio, e depende do que precisa, e às vezes você vai precisar de uma coisa muito estratégica que às vezes não está ali numa parte nem de tech, nem de marca, é acima ainda. Então, é muito do ambiente de como o cliente está, e eu concordo 100%. Eu acho que ele vai procurar por quesitos mais chaves, da onde ele acha que tem, não necessariamente ali funciona e vai testando, né? Então, acho que, e às vezes você pode até complementar como é que você muda a sua operação para ajudar o cliente naquele aspecto que ele precisa. Exato. Encerramos o nosso papo, mas foi muito legal, muitos conteúdos aqui que devem ter gerado aqui para quem está ouvindo, para quem está assistindo, insights, né, descobertas, algumas respostas também, né, e claro, outras dúvidas, o que é importante, né, para deixar a galera também inquieta. E eu queria, antes de encerrar, que vocês dessem uma palavra final, LinkedIn, onde vocês estão, né, o que vocês gostariam de deixar de recado para quem nos ouviu aqui até agora. Um obrigado, um adeus, um até logo, contatos, enfim, fiquem à vontade para dar aí um tchau final para o pessoal. Eu tô super disponível, eu sempre disponibilizo aí meu LinkedIn, falo que eu adiciono todo mundo que aparece, porque tem os alunos, né, a cada rodada de curso, e aí eu nunca sei dizer quem é meu aluno, quem não é, só me adicionar no LinkedIn, eu aceito. Não tenho como gravar todos os nomes. E, querendo puxar um papo, chamar para um papo, começar uma mentoria e, de repente, temos espaço, só chamar lá. Eu gosto bastante, aprendo muito com essas conversas, então eu peço para o pessoal me adicionar e me puxar para conversar mesmo. /Lia D'Amico, super fácil de me achar. Eu acho que eu digo mesmo, acho que dali, acho que o melhor canal é o LinkedIn, pode chamar lá, acho que mentoria é super bom, porque você normalmente aprende mais do que você acha que tá ensinando, então acho que isso é super bom. Dentro do grupo é uma prática, a gente tem plataformas digitais que permitem esse acesso, né, dentro do grupo, então eu já tenho até 1 hora por semana reservada só para isso, então sempre que tiver espaço vago aí que não tiverem tomado na agenda e o pessoal quiser usar também essa hora minha, fica super à disposição. O LinkedIn, é Guilherme Stefanini, deve dar para achar lá, acho que não tem muitas diferenças ali. E super obrigado aí pelo papo, acho que tanto Galia, Wagner, você, Ramon, acho que as perguntas foram boas, questionamentos, é sempre legal, aprende mais. Então, muito obrigado aí a todos que também assistiram a gente e fizeram questionamentos, acho que é sempre bom. Bom, pessoal, também estou lá no LinkedIn, quem quiser, /Wagner Gomes. Foi super legal, acho que foi super construtivo o papo. Ramon, valeu pelo tiro a queima-roupa aí, meio em cima da hora, mas acho que valeu super a pena não ter muito ensaio, não ter muita preparação, porque de fato é isso que a gente tem que trocar, né? É isso que a gente precisa aprender. Então, valeu aí, Guilherme, Lia,
Acho que foi super legal, as questões levantadas pela galera também foi super bacana, e querendo estender o papo, a conversa, também estou super à disposição aí para quem precisar. Obrigado aí, Wagner, Lia e Guilherme. Obrigado por todo mundo que assistiu aqui e nos vemos semana que vem na nossa próxima live semanal. Valeu, gente. Até mais.